Ó, eu vou começar, para quem assistiu o vídeo anterior da lista de livros fininhos, esse marcador da Chimamanda, Felipe Ernesto, que eu encontrei perdido em um dos meus livros da lista de livros fininhos. Estamos no vídeo de continuação de livros fininhos preferidos que eu li. Me conta aqui, como é que foi lá no vídeo anterior dessa série que tem dessa duologia de vidas, como é que você utiliza os livros, né? Como é que você lê os livros fininhos? Você gosta deles assim para ter um dinamismo na leitura? Livros fininhos são livros assim de leitura rápida sempre? Será? Então vamos continuar essa lista. A gente já bateu um papo sobre eles no primeiro vídeo dessa série e eu trouxe hoje mais 12 livros fininhos para você conhecer. A gente terminou a lista no vídeo anterior com Lélia Gonzalez, tá? Um livro não tão antigo, pra gente entender um pouco da vida da Lélia Gonzalez. E esse vídeo eu quero começar com um livro antigo também, mas tem edição nova, que é uma autora que eu gosto muito, que ela escreve textos, ensaios, textos, com crônicas, colunas, que é a Natalia Ginzburg. Por sinal, eu falei da Natalia Ginzburg no vídeo sobre colunas, crônicas. Vocês já assistiram esse vídeo? Olha, eu vou deixar aqui como dica número 1 dessa lista de 12, As Pequenas Virtudes. É o meu livro preferido da Natalia Ginzburg. Os textos aqui, achei outro marcador, gente. Outro marcador antigo. Por que eu não botei na minha caixa de marcadores? Esse aqui é o marcador antigo da Duda, do Book Addict. Pra quem não sabe, eu coleciono marcadores. Ó, desde quando eu comecei a ter hábito de leitura. Né, lindinho? Ah, vamos lá. As Pequenas Virtudes são alguns ensaios da Natalia Ginzburg. Eu me lembro do primeiro ensaio, Inverno em Abruzzo. Lembro de amar. E As Pequenas Virtudes, que é um ensaio que fecha, que dá nome, dá título ao livro, não é à toa, que é um ensaio que deixa a gente assim pensando e refletindo. Olha, ler livros de colunas, ler livros de ensaio, ainda mais quando são fininhos, né? A gente às vezes tem muito essa coisa de ler o livro em um dia, ler de uma vez só. Eu acho que é gostoso a gente ler 2 colunas no máximo e fragmentando pra gente refletindo sobre cada uma. Eu particularmente, se eu ler um livro desse de uma vez só, eu vou esquecer. Ó, esse aqui já apareceu no canal, é a coleção Feminismos Plurais, o livro número 2. Eu vou trazer 2 dos meus preferidos, mas conta como livro número 2. E é não ficção, tá? Eu tenho o professor Silvio Almeida com o meu preferido, que é o Racismo Estrutural. Aqui é um livro de consulta. É aquele livro que quando a gente lê, a gente se dá conta daquelas leituras que a gente deveria ter feito antes, né? Assim, obrigatória. É aquela leitura que a gente vai levar com a gente, transformadora. A gente entender sobre as estruturas em que o racismo não é só aquilo que é dito. Passa por isso também. Não é só eu pegar e xingar alguém. O racismo, ele pode passar por algumas estruturas, por algumas sistemáticas que vão dar privilégios aos brancos e não vão dar acesso aos negros. Então, acaba que aquela estrutura acaba sendo racista. Então é uma aula, eu gosto muito do texto do professor Silvio Almeida, porque eu, leitora comum, não estudei, do ponto de vista acadêmico, a área de humanas. Mas aqui eu acho que são coisas das nossas humanas do dia a dia. Eu acho que todo mundo entende da forma que ele explica. E eu vou deixar de dica bônus o outro que eu gosto muito, e a gente é um tema que eu tô estudando no momento, que tá me intrigando, que é o humor. Então tem também o professor Adilson Moreira, outro intelectual que eu acho muito didático na explicação do que é o racismo recreativo. Gente, o livro número 3, ele tem um significado tão especial para mim, ele é fininho, mas ele é tão intenso. Olha, depois que eu li esse livro, foi depois dele que eu percebi o simbólico entrou na minha leitura. Antes eu não prestava atenção em como que eu poderia, vou parafrasear a Adélia Prado, tá?
olhar a pedra e eu via somente a pedra. Mas pode ser que eu olhe a pedra e não veja só a pedra. Pode ser outra coisa. Pode ser que quando eu leio Moby Dick, a baleia, pode ser, além da baleia, outras coisas. E aí, tudo começou com Saramago em O Conto da Ilha Desconhecida. Olha o tamanho. Fininho, mas, gente, a ilha pode ser que não seja só a ilha. É um livro muito fofo. Uma história profundamente tocante. E é um livro fininho. Livro número 4, começou a pessoa dando uma roubadinha. Eu falei que os livros fininhos seriam livros com 150 páginas, pouquinho só mais, menos que 150, mas eu tive que colocar o meu novo xodó. Ele só tem um pouquinho mais, ele tem 180, né? Não, ele tem 200 cravadinho. Deixa eu colocar esse só de roubadinho, porque é incrível. Ele dá um aspecto de livro fino, né? É o fim, tem letra grande, eu tô me defendendo. É o fim da Fernanda Torres, ó, a letra normal, não é grande. Eu tô querendo empurrar esse livro pra você. Já percebeu? Se eu tô fazendo isso, então, por favor, escute a tia Lilica. Esse livro é incrível. Esse livro é uma história que ela se diz, eu acho que eu tenho a sensação que ele é curtinho, porque ele não se desenrola, ele é o essencial que precisa, é um livro enxuto até. Gente, aqui eu chamo que tem os 5 cavaleiros, 4 cavaleiros do Apocalipse, são os amigos terríveis de todos. O cenário ali do Rio de Janeiro e vários tipos de personalidade, homens tóxicos, personagens deprimentes. Se você tá afim, ó, quer passar raiva no livro, mas o livro é bom, Não, ó, para leitores que quando encontram personagens detestáveis, não gostam do livro, aí eu já não recomendo, porque aqui tem muito personagem detestável. Gente, no livro número 5, eu vou colocar um livro que até eu falo muito pouco sobre ele, falo pouco. Olha, e ele é um livro de aqueles livros assim que tem um aspecto um pouco romântico, num ponto de vista sem ser meloso, e transmite paz, tranquilidade. É a narrativa, é o texto que eu acho que esse escritor, que não tá na lista dos que eu leio mais russos, que é o Chekhov. Minha Vida, do Chekhov, é um romance que foi aquela leitura parecendo que eu tava flutuando, né? A gente tem aqui a trajetória de uma escolha para sua vida, e um tema que eu nunca encontrei na literatura, ou encontrei bem pontualmente, sem ser o tema principal, que é a nossa relação com o trabalho, as decisões, as implicações que a escolha do trabalho, emprego, profissão, essa escolha tem. Aqui a gente está no século XIX, mas assim, as implicações para a nossa vida e de quem está à nossa volta. E algo que lá atrás, eu me lembro que na minha adolescência, me lembro de ter me despertado por alguma razão, alguém comentando como que qual é a diferença de valorizar trabalhos com a mente e trabalhos braçais. A nossa sociedade valoriza trabalho com as mãos, trabalhos mecânicos. Já que eu comecei com os russos, vambora, né? Vamos de Dostoiévski. E no vídeo passado eu falei sobre o meu livro de humor preferido. Aqui é um conto, mas está num livro, então entra nos meus preferidos. Outro livro engraçado, uma história bem curtinha, é o Bobok, do Dostoiévski. E aqui é quando 2 autores parece que se encontraram, conversaram, mas isso não aconteceu, só na minha imaginação. Quando eu li Bobok, eu fiquei imaginando Machado de Assis, Dostoiévski e Machado de Assis conversando, porque se colocasse aqui que Machado de Assis escreveu Bobok, eu acreditaria. Que diálogo incrível com Machado de Assis, nesse humor. E aqui é um livro meio resposta. Essa edição da Editora 34 mostra o contexto do livro, o que me fez achar mais engraçado.
o tema da morte, mortos conversando. Esse é o conto e tá aqui na lista número 6. Temos mais russos? Temos mais russos. 2 livros meio antagônicos de um só autor. Tô falando do Lev Tolstói e as suas visões sobre o casamento. Uma otimista, realista, mas otimista, e outra, uma tragédia. Então eu tô com 2 livros, então vai ficar o número 7 e o número 8, tá? Sonata Kreutzer, Tolstói arrasou para falar do tema do ciúme e de o que seria, no ponto de vista de um homem, o depois do casamento, o apaixonamento, o depois do casamento e o seu consumo pelo ciúme. Aí, felicidade conjugal, eu gosto mais. Temos o ponto de vista de uma mocinha, de uma moça, de uma mulher. É uma menina que vai despertar para sua primeira paixão, a paixão idealizada. E aí, depois, com o tempo, continua assim, esse apaixonamento, ela vai se casar. E a vida depois do casamento não é também lá sempre maravilhosa. Então, esse livro eu acho ele mais profundo, mas eu fiz somente uma leitura de cada um deles. Eu acho que esse aqui é um tratado filosófico sobre casamento, o que o Tolstói entendia que seria um casamento, e sai totalmente do que eu acho que a nossa sociedade ocidental colocou do ponto de vista imaginativo de um casamento, né? Ou também um ponto de vista totalmente tóxico de um casamento. É um livro que vale a pena, aquele livro que eu acho que se tivesse que escolher para recomendar, eu recomendaria o Felicidade Conjugal, mas o Sonata Kreutzer também é maravilhoso. E o livro número 9, só pra gente fechar, capítulo russos, porque tem muito livro curtinho dos russos, gente. Esse aqui é mais recente a leitura e eu fiquei encantada com esse escritor. Primeiro contato com ele, Ivan Turgenev, e o Diário de um Homem Supérfluo. A gente tem aí um homem que já sabe que vai morrer, um pouco Mordvanilite aqui, né? Que já saiu na lista no vídeo passado. Esse homem, ele tá muito mal, tá também se deparando com a finitude muito perto e vai relembrar a época da sua vida que ele se apaixonou. É fininho e perceber, puxa, os russos sabem tratar do tema da insegurança social, que acaba desbarrando na segurança amorosa. Foi para a lista de melhores do ano de 2023 e toda vez que eu tiver oportunidade eu vou falar dele, que é Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Olha que gracinha e olha que fininho. E outro livro assim que, poxa, o texto passa rápido, só que as reflexões são inúmeras. Esse é um texto também que eu considero muito eficiente no sentido de poder organizar uma estrutura de história em tão pouco tempo, né? Digamos assim, poucas páginas. Agora, vamos lá. Essa aqui eu fiquei impressionada. Outro livro que eu não recomendo para quem não gosta de livros quando os personagens são detestáveis, porque essa aqui é detestável. E eu detestei, mas eu amei passar raiva com ela, né? Olha, gente, A Pediatra, de Andrea Del Fuego, é uma excelente pedida para um livro curto, mas uma história que... Assim, a gente tem o tema de uma mulher médica que não gosta de bebês. O quanto que uma personagem tão única, a gente sempre associa mulheres a essa coisa do cuidado, que soa estranho. Muito talvez por conta de ser uma mulher, e a gente tem que se dar conta disso, tá? Que a gente, na nossa história, talvez um homem, a gente ache meio que normal ele não gostar tanto da profissão. Mas uma mulher pediatra que não gosta de criança, que impacto tem? E esse é um livro que o tempo todo eu me perguntava, e se ela fosse um homem? Será que eu ia sentir esse estranhamento que eu senti com ela? E a gente tem um enredo muito bom. O enredo da história, que geralmente contemporânea, não se apega tanto assim ao enredo. Mas eu gosto muito do enredo dessa história, em torno da gestação, do parto humanizado, de uma mulher assim prática, com uma cabeça muito racional. Só não boto nos livros Coringa por conta
dessa coisa dos personagens. Tem muita gente que se incomoda com esses personagens, asquerosos, assim. Olha, eu vou finalizar essa lista de livros fininhos com poesia. Eu vou deixar aqui o livro que me trouxe. Ó, encontrei outra coisa aqui, ó. Toda hora eu tô encontrando. Ó, esse aqui tem marcadores flags. Gente, que a pessoa desorganizada. E um marcador de Cassandra Clare. Eu não li esse livro. Eu li os Instrumentos Mortais. Mas eu fiquei no terceiro. Cadê? Olha. Marcador. Encontrando marcadores dentro dos livros. Tá. Manuel de Barros. Eu falei do livro? Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Aquele é uma antologia de poemas do Manuel de Barros. Olha, se você tiver vontade de ler poesia, esse livro combinou com minha blusa. Leia Manuel TDAH. Só falo isso. Leia Manuel de Barros. Eu acho que a gente às vezes tem a tendência, ainda mais agora, eu tô nesse bolo, tentar racionalizar, né? A poesia, a gente tem que tentar racionalizar o mínimo possível. Mas aqui eu acho que Manuel de Barros, por mais racional que você seja, ele não vai deixar você racionalizar. Eu acho que você vai. É incrível. Olha, esse livro tá todo riscado. É lindo, lindo, porque junta natureza, elementos. Ai, teve um poema que eu fui separando sobre o que é o próprio poema. E tem outras coisas aqui do Manuel de Barros que eu quero continuar lendo. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Esse aqui não é um poema não, viu? É só uma partezinha. É isso, gente. Fechamos a lista dos 12 livros. Lembrando que a gente teve um vídeo anterior, tá? E até o próximo vídeo.